Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí no texto de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu quero ler com você especificamente o versículo 6. Apocalipse 2, versículo 6. Nós, por duas mensagens, ministramos sobre a carta que foi enviada à igreja de Éfeso. São 7 igrejas. A mensagem às 7 igrejas nós estamos ministrando e nós estamos exatamente aí na primeira igreja, endereçada a ela uma carta. E o Senhor, Ele elogia esta igreja no início, versículo 1, 2 e 3. É uma igreja que conhece a palavra, uma igreja que persevera no nome do Senhor, uma igreja que ela sabe bem a vontade de Deus na Escritura. E só há uma palavra que Deus dá de exortação. Ele convoca essa igreja ao arrependimento e ao retorno ao primeiro amor. Citamos aqui por duas mensagens sobre a necessidade de praticar as primeiras obras, que é exatamente viver na felicidade de servir a Deus, de ser salvo, de ser um crente, de ter o privilégio de pregar o Evangelho, a boa nova do Senhor. A palavra então, a partir do verso 6, o versículo 6 especificamente, há uma repreensão específica. Aliás, depois da repreensão, há um ponto a favor deles. Mesmo eles estando precisando de arrependimento, Deus tinha o entendimento aqui expresso para eles, que eles tinham uma conduta que era um ponto a favor. O que diz o texto? Versículo 6. Tens, porém, a teu favor, repita comigo, verso 6, capítulo 2. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Há tradução diferente no nosso meio, ali a tradução, tens porém isto, pode colocar novamente, a tradução que foi projetada. Tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Então veja bem, Deus estava dizendo que eles tinham uma conduta que tinha agradado a eles, a Deus, que era serem contrários às obras dos nicolaítas. Veja bem, na última mensagem eu dei destaque que Deus diz aqui, Ele não diz, eu odeio os nicolaítas. Ele diz, eu odeio as obras dos nicolaítas. E aqui vem um fator muito importante para nós, inclusive na pregação sobre dízimos e ofertas. Nós não devemos odiar pessoas que se divorciaram, né? Não, de forma alguma. Nós devemos odiar o divórcio, não é quem se divorciou. Aliás, nós devemos separar muito bem, porque essa é a visão que Deus tem. Deus olha para o pecador, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele não ama o pecado. Então, separe essas duas coisas. E você vai conversar diferente, inclusive, ao pregar o Evangelho, né? Ao pregar o Evangelho. Muito bem. Então, eu senti no meu coração que eu deveria abordar um pouco sobre as obras dos nicolaítas. Quais eram as obras deles que Deus, a igreja de Éfeso, ela odiava, e o próprio Deus também reprovava. Quero deixar claro que aqui não é o contrário. Eu odeio os nicolaítas e vocês também. Deus não disse assim. Deus disse, vocês odeiam as obras dos nicolaítas e eu também odeio. Afinal de contas, quais eram essas obras? Há pelo menos 3 indicações. Nenhuma delas é conclusiva, mas pelo menos 3.
que caminham muito junto. Os nicolaítas, eles eram pessoas que se infiltravam nas igrejas, e especificamente haviam se infiltrado na igreja de Éfeso, visando trazer uma deturpação da fé, especificamente inserir a idolatria no meio da igreja e trazer sobre a igreja um ambiente onde as pessoas tinham uma prática religiosa distante do Deus, do Senhor, que é uma pessoa. Em outras palavras, transformar a igreja num ambiente reprovável. Você imagina as pessoas praticando um ritual, a idolatria é um ritual, onde a pessoa não tem certeza de que alcançará êxito com aquilo, e ela mesmo promove o ídolo, e isso pode acontecer dentro das igrejas. Você pode ter pessoas que idolatram o pastor, pode ter pessoas que idolatram irmãos da igreja. Tanto é que quando alguém cai, ou um pastor cai, tem gente também querendo cair, se desviar e não voltar mais para a igreja. A pergunta é, quem morreu na cruz do Calvário foi o pastor? Foi aquele irmão abençoado que você conhecia? Né? Se você sentar comigo para conversar, vai ter alguma coisa que você vai discordar do que eu penso, do que eu venha falar. E isso é assim na vida, né? Na vida você não vai encontrar uma pessoa que é 100% que te agrade naquilo que você gosta ou crê. Quero deixar claro que nós estamos falando sobre a visão humana das coisas. Você vai encontrar alguém que vai dizer assim, sobre o que eu preguei hoje. Esse pastor é muito duro. Irmãos, duro é uma separação. Duro é um filho sem pai. Isso aqui é duro. Isso aqui é duro. Aí a pessoa diz, não, isso é muito pesado. Meu irmão, você não sabe o que é chorar desamparado, né? Você vai lá, conversa com a história triste, com alguém que passou por um problema lá, passou até fome pelo desamparo. Isso é que é pesado. Isso é que é pesado. E Deus, quando busca abençoar a família, Ele busca impedir todo esse sofrimento e assim manifestar o seu poder. Então, os irmãos de Éfeso, eles combateram as obras dos nicolaítas. Em outras palavras, a conduta de determinados irmãos que se infiltraram na igreja, que sorrateiramente buscavam influenciar a igreja local, para que ela saísse do propósito. Saísse do propósito. Eu não sei se você sabe a origem, por exemplo, das imagens de escultura da Igreja Católica, mas o Papa que as instituiu, no início, ele não declarou nenhuma palavra falando sobre idolatria. O objetivo, segundo ele, era que se os fiéis vissem a figura, seja por estátua ou seja por um quadro, eles poderiam fazer as suas orações de forma mais agradável. Mas quando ele virou as costas, meu amigo, isso diz a história. A história conta a história da igreja, vai contar isso. Quando ele virou as costas, é um uso de palavra, uma figura de linguagem, as pessoas já estavam idolatrando, ninguém estava cumprindo o propósito de quem as instituiu. Os irmãos estão entendendo? Ninguém cumpriu. As pessoas, elas estavam idolatrando sim. Eu não estou entrando aqui no mérito do que o texto diz. O texto bíblico é muito claro, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti. Não estou entrando nesse mérito. É claro que nós cremos que não se deve fazer. Eu estou apenas citando um exemplo de que nós podemos até ter uma boa intenção, mas que no final isso não vai dar certo. E aí, as obras dos nicolaítas se apresentavam com algo semelhante a isso. Não, mas por que isso é assim, meus irmãos? Não deveria desta forma nós agirmos? Aí alguns irmãos olhavam, fracos na fé, diriam assim, mesmo, eu acho que não tem problema. E os irmãos de Éfeso, eles combateram isso claramente.
Aliás, irmãos, você percebeu que não tem problema, só é possível se você está alinhado com a Escritura Sagrada. Aí eu quero retornar com você, antes de nós prosseguirmos, observarmos um pouco mais, novamente, eu já comecei a abordar esse assunto, e eu gostaria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 17 em diante. Eu terminei a última mensagem, a de quarta-feira passada, porque domingo foi ceia. Eu terminei a última mensagem abordando esse texto e vendo a estrutura de doutrina que o povo de Éfeso recebeu. Isso é muito importante. Muito importante porque você vai vislumbrar aí a estrutura de Bíblia que você tem que receber. Para que automaticamente, se do seu ladinho aí é uma figura de linguagem, né, que eu estou falando, o seu irmão que está aí do lado é uma bênção em nome de Jesus. Amém, querido? É uma figura de linguagem. Do seu ladinho aí é alguém se aproximar de você e dizer, não, rapaz, olha, irmãos, é inúmeras as possibilidades. É inúmeras. Tipo, a menina que namora escondido dos pais, faz amizade com alguém que nem namora, e qual o conselho que vai dar? Qual o conselho? O ser humano, irmãos, aconselha sempre o que faz. Tá? O ser humano, ele sempre quer defender o que ele faz. Vou até dar uma dica para você que tem filhas ou filhos. Cuidado com essa história da melhor amiga da minha filha. Por quê? Se ela não tem compromisso com Deus, pode acreditar que pode influenciar a sua filha para também fazer o mesmo que ela faz. Que é bem típico do perfil e da idade. Tá? Porque na adolescência, o adolescente está à procura de se identificar com algo que ele ainda não está sabendo para ele mesmo. E se alguém caminhar agora buscando fazer um discipulado, meu Deus, um discipulado, porque você sabe que todo adolescente, ou a maioria, ou uma parte, tem um período que gruda em outro, ou em outra. Meu melhor amigo, minha melhor amiga. Se essa pessoa não tem aliança com Deus, vai acontecer ali um discipulado. Aliás, eu quero até relembrar você, todo mundo discipula. A diferença é que alguns dão estudo bíblico discipulando. Por quê? Porque o exemplo seu sempre será tomado como exemplo consciente ou inconsciente. Por exemplo, meu pai se separou e não morreu. Eu também vou me separar e vou sobreviver. Alguém diz isso? Não. Mas no inconsciente, diz. 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 E esse é o tipo de pensamento que ninguém vê. E nem a própria pessoa fala. Olha, fulano se desviou e voltou. Se eu me desviar, eu creio que eu volto também. Por isso que eu sou terminantemente contra essa história. Vai dar o testemunho, o ex-fulano de tal, o ex. Aí tem aquela história, eu estive na igreja, irmãos, me desviei, mas graças a Deus eu estou aqui. Um dia um adolescente chegou e pensou, rapaz, aqui ninguém liga para mim, mas se eu tiver uma história bem poderosa para contar, vão que eu me dar até o púlpito. Mais ou menos isso que o adolescente pensou. E estava, sem perceber, incentivando aquele adolescente, isso numa determinada igreja, que era uma coisa boa se desviar. E aí viveu uma história aí maravilhosa. Ó. E nós não podemos garantir que a pessoa voltará. Alguém pode garantir aí, irmãos? Alguém se propõe? Não, pode se desviar, você depois volta. Está doido quem disser isso. Então por isso que nós temos que avaliar toda a circunstância, em oração. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que ninguém vai conseguir controlar toda a situação, ninguém, só Deus.
E Deus, quando olha para você e encontra em você alinhamento com Ele, pode acreditar que aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Esse é o princípio. E aí, no texto, a partir do verso 17, nós encontramos, vamos lá, rapidamente passar uma leitura. Olha só a estrutura do povo, sendo discipulado pelo apóstolo Paulo. Aqui Paulo estava reunido com os pastores, que aí no texto é os presbíteros. Diz assim: de Mileto, Paulo enviou um mensageiro a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como se me conduzi entre vocês, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e com provações, com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 22. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Só até aqui por enquanto. Mantenha sua Bíblia aberta. Olha só. O que Paulo está dizendo aqui? Versículo 18. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo. Ou seja, Paulo estava sempre voltado para dar um testemunho correto e claro da fé no que diz respeito à sua conduta. Nossa conduta é muito importante. Você quer discipular seus familiares? Centralize a sua fé em Deus. Sua conduta vai gerar pessoas fortes. Agora, olha só. Nós estamos contemplando Paulo proferindo uma palavra para os pastores de Éfeso. Pessoas que ele preparou. E aí, continuando, verso 25. Verso 25. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais me verão o meu rosto. Não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo plano de Deus. Não é um pedaço não, hein, pessoal? Todo o plano de Deus. Nesse ponto aqui, na última pregação, eu parei e falei com você sobre a amplitude de Romanos. Quem lembra? Romanos. Meus irmãos, o texto de Romanos, para mim particularmente, ele está em primeiro lugar do texto rico, onde numa frase você tem que estudar horas para você compreender. Você escreve, numa frase de Paulo, você escreveria 2, 3 páginas, estudando e pondo num papel. Aí Paulo olha para os irmãos de Éfeso, o escritor do texto aos Romanos, e ele diz: eu estou livre do sangue de vocês. O que Paulo estava dizendo? Quando um homem ficava na muralha, o atalaia chamado, está no Antigo Testamento. O atalaia ficava na muralha, se o inimigo chegasse e ele não avisasse que o inimigo estava chegando, ele que estava em cima da muralha vendo, ele seria culpado do sangue dos que morreram. Ele passava a ser culpado do sangue. Como assim essa linguagem significava?
Paulo estava dizendo, se eu não avisar vocês, se eu não ensinar vocês o que vocês precisam saber, eu passo a ser culpado do sangue. Eu passo a ser culpado do sangue. Forte, né? E aí, olha só o que diz o texto. Eu ensinei todo o plano de Deus. Eu não deixei de anunciar todo o plano de Deus. Verso 28, continue. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Para aqui, ó. Irmãos, aqui tem muito material, né? Vocês estão notando que para pastorear tem que ter entendimento do que é a fé? Por quê, irmãos? Porque se o pastor sabe, ele pode agora gerar pessoas que sabem. É o que Paulo estava fazendo. Paulo sabia. E ele gerou pessoas que também sabiam. Você quer gerar seus filhos sabendo? Primeiro você tem que saber. E aí você tem que ensiná-los. E assim em toda circunstância, em toda situação. Aí, continuando, verso 29. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Irmãos, olha aqui para mim aqui. Quando que Paulo viveu esse momento aqui? Essa é a terceira viagem missionária. Está lá, Atos dos Apóstolos, terceira viagem missionária. Qual era o ano após Jesus ter nascido? Provavelmente, o ano 50, entre 50 e 52 depois de Cristo. Já tinha se passado aqui da morte de Jesus 20 e poucos anos. Jesus morreu provavelmente entre 30 e 35. 33 é o que a maioria vai concordar. Se você diminui 33 por 52, que é o número acima, é entre 50 e 52, depois de Cristo, passou-se aqui cerca de pelo menos 20 anos que seja. Vamos colocar aí 20 anos, 18 anos que seja 15 anos. Paulo estava na terceira viagem missionária. E ele agora estava dizendo que depois da partida dele, lobos devoradores iriam entrar na igreja de Éfeso. Qual era a segurança para coibir os lobos que Paulo estava dizendo aqui? Qual era a segurança, irmãos? Qual era? A capacidade dos pastores do rebanho. Agora, preste bem atenção. Talvez você aqui não esteja entendendo o que eu estou buscando dizer. Eu estou mostrando que no ano 50, Paulo estava sendo usado por Deus para gerar uma liderança forte. E aí, quando eu leio o texto de Apocalipse, quando que foi escrito Apocalipse? Irmãos, pelo menos 40 anos depois. Pelo menos. Aí, eu pergunto a você, eles ouviram o conselho de Paulo ou não? Ouviram ou não ouviram? Ouviram. Porque quando apareceu falsos apóstolos, texto de Apocalipse, vamos retornar aí, ó. Capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que andam no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Eles tinham obras, trabalho e perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Como é que descobriu? Literalmente, irmãos, reuniu a igreja e cobriram de sabatina, de perguntas,
corretas de acordo com a doutrina, e quando esses apóstolos iam proferir a palavra, eles então eram pegos na falha da doutrina que professavam. Como que eles tinham essa capacidade? Eles ouviram a orientação doutrinária que Paulo deu a eles. Eu estou lendo Atos, mostrando para você que no texto de Atos, Paulo disse, olha, eu sei que depois da minha partida, lobos devoradores vão vir. E o texto de Apocalipse está mostrando que lobos eram esses. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quem eram os lobos? Os falsos apóstolos. Quem eram os falsos apóstolos? Eram pessoas que vinham de outras cidades, se apresentavam como apóstolos, queriam o púlpito da igreja e pregavam ensinando a Escritura para o rebanho. Se eles deixassem os falsos apóstolos subirem, eles estariam deixando-se serem ensinados por pessoas que, na verdade, não tinham a capacidade. Isso aconteceu aqui em Angra, né? Conta a história, uma pessoa contando que na igreja que ele fazia parte, ou faz parte, eu não sei, não tive mais contato, era permitido subir as pessoas que visitavam de outras igrejas, líderes de outras igrejas, e uma pessoa de terno chegou e logo foi conduzida até o púlpito. E deram oportunidade para aquela pessoa. E aquela pessoa disse, olha, eu vim aqui, mas não sou crente, na verdade eu sou de outra religião, eu vim aqui só testar se você realmente era de Deus e tudo, e eu não faço parte dessa igreja, nem sou crente. Aí disse lá com a religião que ele fazia parte. Ficou um constrangimento muito grande, mas, ao mesmo tempo, irmãos, não se pode conceber, reconhecer pela vestimenta. Já pensou? Se o terno falasse, uma vez eu fui pregar numa igreja, era um culto jovem, eu era seminarista, e o pastor da igreja estava lá, e ele me convidou ao gabinete. Quando eu entrei, eu estava vestido mais light, né, porque era um culto jovem, achava eu. Quando eu entrei, meu amigo, ele perguntou, o seu terno está no carro? Aí eu digo, bem, o ônibus já foi, né? Irmãos, eu não tinha carro, e muito menos terno. Aí eu olhei logo para quem me convidou, que não tinha orientado, não teria ido de terno. Mas eu digo, aquela igreja era rígida, eu não sabia, só podia pregar de terno. Então você imagina, eu não estou falando nada contra terno, glória a Deus, irmãos, nós temos que nos vestir como o melhor que podemos. Não existe nenhum problema em usar terno, você deve se vestir muito bem e que Deus abençoe. Porém, o que Paulo ensinou é que se conhece um crente pela fé que ele professa, e não pela aparência. O contrário também não está liberado não, viu, irmãos? A pessoa está lá mostrando o corpo de A a Z, né? De alto a baixo mostrando o corpo, aí alguém diz assim, olha, você não é crente, olha, meu irmão, não me julgue por aparência. Meu amigo, você já está declarando que você não está curado, né? A Bíblia reprova a lascívia. O que é lascívia? A sedução, mostrar o corpo com intenção, ou sem intenção também. A pessoa deve saber, irmãos, quero lembrar os irmãos que estava lá Davi, ele não podia estar do jeito que ele estava, e estava Betseba tomando banho, num lugar que um homem podia vê-la, mostrando-se. Ou seja, o homem estava passeando pelo terraço da casa, o rei Davi, e o texto diz, e Betseba, ou Batseba, como você quiser chamar, ela estava tomando banho à vista. Ou seja, mais pura prova de que é preciso tomar cuidado com aquilo que se expõe. E aí você imagina num tempo de rede social, né? Meu Deus, não é brincadeira não. Mas o assunto é esse, vamos voltar aqui para o assunto, não corra não. Não corra não. Olha só, meu irmão, o texto de Apocalipse mostra que esses irmãos de Éfeso, eles levaram a sério o ensino da palavra. Eles puseram à prova os apóstolos, descobriram aqueles que eram mentirosos e depois também endureceram para a doutrina dos nicolaítas. E aí, voltando agora para Atos dos Apóstolos, por gentileza, versículo 30.
Atos capítulo 20, versículo 30, por favor. Acompanhe. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Cada um. Irmãos, os irmãos estão percebendo aqui? Cada um. O que Paulo diz aqui é que ele tinha um contato com todos individual. E esse trabalho de Paulo teve absoluto êxito. Só é ler capítulo 2, conforme acabamos de ler. Agora, com isso, eu gostaria rapidamente de observar com você uma lista de coisas que Deus odeia. Eu poderia dizer que a primeira delas é a idolatria, que é a base da conduta dos nicolaítas. E poderia dizer também que é a mentira, que é a base do entendimento dos falsos apóstolos. Vocês provaram eles e viram que eram mentirosos. Tem tradução que está dizendo dessa forma. Eles não são o que dizem que são. É mentira. Aí eu gostaria, abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios 6, versículo 16, por gentileza, vamos lá. Pode ser projetado também, Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Olha só, Deus olhou para o povo de Éfeso e disse: vocês odeiam as obras dos nicolaítas e eu também odeio. E aí, irmãos, mexeu no meu coração trazer para você uma lista de coisas que Deus odeia. E que nós também devemos odiar. Lembrando que o ódio aqui é uma total repulsa, é um total descompromisso com essas questões, ou seja, não vai ter meu apoio, não vai ter minha fala dizendo sim, não, nenhuma delas. E aí você, quantos aqui querem se encontrar aprovados por Deus? Aprovados. Deus olha para você e diz: olha, eu não gosto disso aí também não, eu quero louvar aí a sua atitude, elogiar, né? Louvar significa elogiar. Deus olha para você e vai dizer que nem disse para o povo de Éfeso: tens a teu favor. Você está furando comigo, ó, você está falhando comigo. Você largou o seu primeiro amor. Volta. E quero lembrar que você tem um ponto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas. E eu também odeio. E aí nós explicamos um pouco. Provérbios 6, versículo 16 diz assim: as 6 coisas que o Senhor, o quê? Vamos lá, gente. As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. Qual é a primeira? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Na tradução linguagem de hoje está escrito assim: aquele que separa os melhores amigos. E aqui, irmãos, a palavra de Deus para nós é: você quer ser encontrado aprovado por Deus, você não pode fazer aliança com conduta nenhuma dessa. Ah, mas é minha mãe. Eu digo: você ama a sua mãe, mas não ama o que ela está fazendo. Ah, mas é meu filho, pastor, que eu amei tanto, amo tanto. Tive 9 meses ele na minha barriga. Você ame esse menino, dê um abraço nele, um beijo. Ó, meu filho, sempre te amarei. Mas você está indo para um caminho aqui mentiroso. Você está indo para um caminho que só Jesus na causa. Assim deve conduzir-se um crente. Ah, mas ele ficou chateado.
lá na frente, quando estiver comendo as alfarrobas dos porcos, vai lembrar que papai sempre agiu certo, mamãe sempre falou certo comigo. Eu que não quis. Meu irmão. Agora, tem um bando de gente frouxo. Pensa nos crentes frouxos. Meu irmão, é tanto crente frouxo que vive assim, pisando em ovos, assim, será que se eu fizer isso? Meu irmão, tenha certeza de uma coisa, procure saber o que Deus se agrada e faça. Porque Deus, quando instituiu o seu nome sobre nós em Cristo Jesus, Ele instituiu esperando uma conduta nova, não a conduta pecaminosa. A pecaminosa já tinha antes. Agora são as novas atitudes em Cristo. Então o que é que eu vou repudiar na minha vida? Porque Deus odeia. Olhar altivo, quem pensa que é alguma coisa mais do que os outros. Língua mentirosa, fulano que gosta de mentir. Mãos que derramam sangue inocente. A pessoa sabe que fulano não merece, mas faz o mal. Coração que traça planos perversos. A pessoa fica dia e noite pensando como é que vai enganar, mentir, matar, roubar. Pés que se apressam para fazer o mal. A pessoa tem paciência com tudo, mas para fazer uma maldade ela gosta de fazer logo. E tem, irmãos, o que tem de crente que sabe do coração do crente, que está do lado, mais uma vez, falando de forma hipotética aqui, figurada, aliás. Meu irmão, se você tem uma amizade, essa pessoa está dentro desse círculo aqui, gosta de uma fofoca. O que eu posso considerar que aqui está dizendo fofoca? Verso 19, testemunha falsa que espalha mentiras. Conduta do fofoqueiro. Ele não viu, não sabe, mas passa à frente. Aí a pastor não tem coragem de confrontar. Na hora que chegar, diz, então vamos orar agora para o fulano. Aí você faz aquela oração do Salmo 119, bem longa. Essa pessoa não vai querer mais papo com você. Vamos sair para a vigília. Mas vamos orar aqui, vamos ler a Bíblia. Vai cortar, né? Vai cortar isso rápido. Salmo 5, versículo 4 e 6. Vamos lá. Salmo 5, versículo 4 ao 6, que diz assim: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Castigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Detesta. Agora, veja bem, eu citei no começo que Deus odeia o pecado e não o pecador. O pecador ele ama. O Salmo 5 é uma declaração do Deus que traz juízo sobre aqueles que têm essa prática como conduta e que passaram agora a ter uma identidade. Preste atenção aqui. Você sabe que, por exemplo, no uso com os filhos, você nunca pode chegar para o menino ou para a menina e dizer, você é um mentiroso, mas você deve tratar a mentira que ele proferiu, ou ela. Como assim? Há um erro grave quando nós traçamos uma identidade para a criança, por exemplo. Se ele é mentiroso, então agora passou a ser identidade. Eu só posso usar o termo mentiroso se a prática da mentira é uma constante na vida da pessoa. Eu devo tratar a mentira. Olha, nisso aqui você mentiu. E o Salmo 5 está trazendo aqui uma identidade, provavelmente, sob a ótica de que pessoas que continuam fazendo as práticas passam agora a ter uma identidade, impregnadas estão com os atos que cometem, e então serão julgadas pelo próprio Deus. Como é que Deus julga o homem que tem seus pés que caminham para o mal? Que repetidas vezes faz isso?
Deus trará a morte sobre essa pessoa. A morte que promoveu virá sobre essa pessoa. Quem é que vai promover isso? O próprio Deus trata disso e vela para cumprir a sua palavra de juízo. Afinal de contas, ele é Deus. Provérbios 17, abra sua Bíblia aí, Provérbios 17, verso 15, só o verso 15 mesmo. O texto de Provérbios 17, verso 15 diz assim: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia, ou detesta em outras traduções. Então estou lá assistindo a TV. Aí mostra alguém que foi provado que é criminoso, mas veio um juiz e soltou. Qual a minha conduta no meu coração? Veja bem, irmãos, nós vivemos um tempo onde políticos têm cometido crimes no decorrer da história do Brasil. Você já viu aquela pessoa que serve a Deus, mas diz assim, não, mas fulano roubou, mas roubou pouco. Você notou que a pessoa está impregnada? Ela está impregnada com uma conciliação com o mal. Ela olha para o mal que a pessoa fez e ela leva em consideração mais que ela gosta da pessoa. E o pecado que ela cometeu não foi um pecado grande. Você já notou isso? Ou então fulano, ele é contra o mal, e aí quando alguém te pergunta assim, e aí o que você pensa sobre isso? Aí você fica com medo das pessoas e não defende que ele está certo. Porque senão você vai ficar mal com as pessoas. Meu irmão, o que é correto perante a Escritura tem que ser defendido por cada um. E é claro, com sabedoria, ninguém vai arrumar briga com ninguém. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Aí, para finalizar, Provérbios 20, verso 10. Vamos lá para finalizar. Só o verso 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Então você imagina lá, a pessoa vende areia. Aí a pessoa comprou 3 metros de areia. Você mandou 2,5. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Quem é que mediu a areia, irmãos? Quem é que com seus olhos mede a areia? Eu não separei o texto, mas há pelo menos 2 textos bíblicos que Deus diz assim: eu velo, eu observo os homens e as suas obras, para pagar as obras deles conforme o que eles fazem. O próprio Deus falando. E isso significa que Deus mediu a areia que foi entregue. E ele sabe que aquilo foi uma medida desonesta. Existem pessoas que fazem isso, sim ou não? Existe, senão não existiria Inmetro. Qual o trabalho do Inmetro? O nome já diz, né? Metro. Lembra metro, né? Inmetro. Você vai ver as especificações do objetivo do Inmetro. É fiscalizar se o produto que declara que vai aguentar tal peso, realmente aguenta tal peso. Em outras palavras, Deus já era o Inmetro desde o começo da história. Ele olha, diz, não, esses 10 metros aí de areia, tem não, mas diz que tem. Os irmãos estão entendendo? No caso do nosso Inmetro, tem lá o símbolo com o I, né? É o símbolo do Inmetro. Por exemplo, uma corda que suporta 50 quilos. O Inmetro vai lá e põe o selo dele. Ele está dizendo que realmente aquela corda aguenta os 50 quilos que declarou. O metal é um metal à prova de balas, ou o vidro. Tem que ter o selo do Inmetro, que vai testar e vai comprovar se realmente é a prova de balas. Por que existe o Inmetro, irmãos? Porque existem pessoas que na sua conduta
apresentarão coisas enganosas que declaram uma coisa, mas, na verdade, não fará o que foi declarado. Para você ter uma ideia, se o homem não fizesse isso repetidas vezes, não existiria o imetro. Não seria preciso. Porque o homem teria, se tivesse confiança uns nos outros nesse sentido, né? Existem homens maus que vão, por exemplo, fazer uma bengala que suporta o peso de uma pessoa de 130 quilos, mas não suporta o peso de uma pessoa de 80. Aí a pessoa que tem 130 quilos compra aquela bengala, cai e se acaba e se quebra. E aí, meu irmão, nós encontramos um exemplo ótimo para entender por que Deus odeia medidas falsas. Quem promove isso, promove o mal. E aí eu vou só citar, não precisa você abrir, você pode só anotar se você quiser. Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 11, 20, o Senhor detesta o perverso de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Como que eu vou ter essa percepção? E aí eu encerro dizendo para você. Meu irmão, existe uma intimidade com a Escritura de tal forma que quando alguém se apresenta diante de você com uma conduta errada, você automaticamente flui no seu coração a percepção de que há alguma coisa errada. Há alguma coisa errada. Quando se aproxima alguém mentindo, você percebe que há algo fora do esquadro. Você não sabe o que é. Você não sabe. Mas você sabe que há alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo para você, para tentar transparecer para você por que Deus odeia mentira. Uma vez, uma jovem, eu era líder da juventude do estado do Acre, na igreja que eu era membro, a Igreja Batista do Bosque. E uma jovem se aproximou e disse, olha, irmão Renato, eu era líder da juventude, portanto ela estava ali falando comigo, né, como é que estava. Ela disse, olha, eu estou namorando um rapaz, é uma bênção, a gente ora, a gente lê a Bíblia junto, e ele me trata tão bem. Na hora que ela começou a falar, eu comecei a sentir algo muito ruim. E eu comecei a perceber que não era nada daquilo que ela estava dizendo, e ela falou. Aí eu perguntei, ele é servo de Deus? Eu perguntei. E ela mudou de assunto e foi falar das coisas que ele fazia, que ele era muito bom, que ele lia a Bíblia, que ele orava. Minha irmã, eu estou perguntando se ele é um servo de Deus. Ela disse, não, ele não é não, mas ele respeita muito. Aí eu disse, olha, pode terminar esse namoro, porque esse rapaz é um laço das trevas para destruir a sua vida. Na hora Deus trouxe para mim assim com um impacto muito forte. Irmãos, ela fechou o rosto, fechou o semblante, decaiu o semblante na hora. E a partir dali ela passou até a me evitar na juventude. Se eu tivesse ido aqui por esse corredor, ela ia para o outro. Passou-se cerca de 2 meses, se eu não me engano, 2 meses. Eu cheguei num culto, era o último culto do ano, ela estava chorando no banco da igreja. E eu perguntei o que tinha acontecido, chorava, e eu fui perguntar para ela, chamei uma irmã da igreja, uma senhora, e eu convidei ela para ir a uma sala à parte, e nós fomos conversar com aquela jovem. E ela contou que havia sido violentada por aquele namorado. E o fruto dessa violência foi literalmente violentada com toda a agressão que um estupro pode acontecer, pode ser realizado. E o fruto dessa violência, dessa relação, ela estava agora grávida. Irmãos, ela descobriu a verdade sobre ele. Ele era um feiticeiro. E ele se apresentou para ela com a roupagem de um crente que não ia à igreja. Até que conseguiu fazer o mal. Naquela hora, naquela experiência, eu me lembro que ela falava e o Senhor me mostrava o que tinha acontecido.
aquele rapaz estava possuído por um espírito maligno. Tanto é que quando terminou o ato de violência, ele gargalhou, gargalhadas altíssimas sobre ela. E na hora o Espírito Santo trazia o que tinha acontecido. Irmãos, na hora, eu me lembro como se fosse hoje, Deus me mostrava até o espírito maligno que estava na hora, que estava na vida daquele rapaz. E na hora que nós começamos, já na oração, eu entreguei uma palavra para aquela moça, eu disse, olha, o Senhor Deus vai levar esse rapaz para longe, você nunca mais vai vê-lo. E ela estava preocupada porque ele estava insistindo para fazer o mal ainda a ela. E a palavra de Deus que Deus tinha me dado era, você nunca mais vai vê-lo. Você não se preocupe, Deus vai tomar providência, vai levá-lo para muito longe. Você nunca mais vai vê-lo. E aí nós começamos a orar. E Deus veio com o poder dele, abraçou aquela moça. E aquela moça foi restaurada no seu coração. Eu estou citando isso para dizer para você o nível do efeito da mentira. Da medida mentirosa. Aquilo que se mostra como e não é. E agora, aquela moça, não me pergunte, eu vou dizer agora para você, é muito sério, quando terminamos a oração, aquela menina começou a passar mal, e olha como são as coisas. A senhora que estava comigo, uma senhora que sempre estava na oração conosco, ela era também enfermeira da maternidade, que era próximo da igreja. Findou-se que aquela menina começou a passar mal, sangrar, e foi levada à maternidade, e ela teve um aborto espontâneo daquela criança. Não me pergunte nada a respeito disso, que só Deus sabe todas as coisas. Quem é dono da vida é Ele. Uma semana depois, eu recebi o telefonema daquela moça, ela chorando. Eu fui até a casa dela, ela morava com a mãe, e quando chegamos lá, ela estava chorando porque o rapaz havia morrido. Ele foi para um rio, se jogou de um barranco, bateu no fundo e morreu. Irmãos, na hora quem ficou em estado de choque, assim fui eu, né? Porque quando Deus me disse assim essa fala, diga a ela que eu vou levá-lo para longe e ela nunca mais vai vê-lo. Eu não sabia que Deus estava falando do atestado de óbito dele. Ele seria morto, morreria. Não me pergunte, pastor, o que é isso, meu irmão? O dono de todas as coisas, o que ordena todas as coisas sobre a terra, é que sabe o que faz. E Deus, Ele anota todas as coisas que as pessoas falam e fazem. Se você se arrependeu, meu irmão, essa anotação foi rasgada. E Ele aplica a sentença para aqueles que teimam em ter como identidade a mentira. A mentira, irmãos, tem um pai, que é o diabo. E a mentira não se propõe a ser somente aquela contada, mas pode ser alguém que vive a mentira. Por isso que, pastor, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ande colado com Deus. Pode se apresentar para você alguém querendo comprar alguma coisa sua, comprar sua casa, seu carro. Deus mesmo vai colocar no seu coração que você deve sair de perto. E você nem sabe por quê. E muitas vezes a gente nem fica sabendo por quê. E Deus não tem obrigação de dizer por quê. Mas Deus sempre será a favor de quem preza pela santidade. Com essas palavras eu quero dizer para você, repudie o mal na sua vida. Repudie o mal na vida das pessoas ao seu redor, conversando com elas. Você ama essa pessoa, seu familiar, seu amigo?
Então chame para conversar em oração. Chame para conversar em oração. Irmãos, quantas vezes eu já aqui na igreja, eu já tive que dizer coisas duríssimas, que as pessoas às vezes, anos depois, vieram a reconhecer que realmente aquelas palavras eram corretas. Eu quero dizer para você que Deus, quando eu estou aconselhando, Deus está ali comigo. E eu não posso deixar de falar o que eu tenho que falar. Do mesmo jeito que Deus está aqui comigo nesse púlpito. E eu não posso deixar de falar o que eu tenho que falar, ainda que o relógio já venceu o tempo ali. Eu quero dizer para você que essa vitória, essa bênção, essa paz que você quer, você só pode adquirir sendo fiel a Deus. Então, você pode até perder amigos, perder pessoas, mas não perca a santidade em Deus. E os amigos vão voltar, eles vão se converter, eles vão mudar de vida, porque Deus ama também, ou não também. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Livra-nos de nós mesmos. Porque nós temos medo, Senhor. Medo das consequências quando obedecermos. Medo de fazermos o que o Senhor diz e então os homens nos repudiarem. Pai, nós te pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor, diante de tão pouca estrutura, tão pouco conhecimento. Misericórdia, Senhor, das vezes que nós repudiamos nos enfadar em estudar a Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes será com sono, com dificuldade, com cansaço enorme, mas nem por isso devemos deixar de estudar a Tua palavra. Pai, enche o nosso coração de anseio por Ti, anseio por obedecer-te, Pai, anseio por fazer o que está escrito na Tua palavra, não como um ritual, mas como uma celebração da obediência à Tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós, que temos sido apertados, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e de pessoas que nos olham e esperam ver em nós aquilo que pregamos, aquilo que falamos. Tem misericórdia, Senhor, e tira de nós toda mentira. Tira de nós todo mau testemunho, toda a vergonha de pregar o Evangelho, toda a vergonha de assumir a Tua palavra, toda a vergonha, o constrangimento. Pai, enche o nosso coração do verdadeiro entendimento que é: nós pregamos a palavra do Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, aquele que vive e reina para todo sempre, e nós devemos ter prazer e alegria e nos sentirmos honrados de sermos porta-vozes dele, que é aquele que nos constituiu seus representantes, embaixadores, rogando aos pecadores que se convertam, que se reconciliem com Deus. Meu Pai, mude a nossa história e nos dê, Senhor, conduta conforme a Tua vontade. Enche o nosso coração de forma, Pai, que seja gerada em nós a estrutura necessária para repudiarmos as obras dos nicolaítas, para observarmos aqueles que nós atribuímos que são e não são. Pai, quantas vezes atribuímos que um pregador é excelente, mas ele não tem nada para nos dar. E nós não percebemos porque não conhecemos a Tua palavra. Misericórdia, Pai. E agora, Senhor, que o Teu amor, que o amor de Deus,